Muito bem, mais uma edição do nosso Cidade Viva Talk Show. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial. Ela que transformou o luto em luta, após perder a sua filha por uma severa depressão. Eu acho que a partir de agora, a nossa entrevistada tem como missão poder ajudar jovens e famílias que passam por dificuldades, passam por problemas e que precisam de uma palavra amiga. Além do trabalho que ela já desenvolve na sua carreira brilhantemente aqui em toda a nossa região, ela agora tem essa missão de ajudar as pessoas. Eu estou falando com a Ana Rosa, que já está aqui para bater um papo comigo hoje. Bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda. Por favor. Isso aí. Cada vez mais bonita. Ah, obrigada. Cheia de energia, né? E se superando diante a uma dificuldade tão difícil. Eu não posso imaginar como seja, né, Ana? Mas a sua Ana Luísa, né? Ela te ensinou muita coisa? Ela ensinou algumas coisas e eu acho que com o passar do tempo eu fui aprendendo um pouco mais, né? Porque eu entrei num mundo que eu não conhecia, né? A gente teve que viver tudo com ela, ao lado dela, e após a partida dela a gente conheceu um mundo que era maior do que eu imaginava, né? A gente imagina que é uma coisa que é só na nossa casa. Por que a gente está passando por isso, por que isso aconteceu comigo, mas após a partida dela, eu descobri que isso está na casa de muita gente, né? Eu vivi vários assuntos, Leandro, que são tabus, né? A depressão ainda é um tabu, o suicídio, a automutilação, o próprio abuso infantil, mas aí eu descobri que não era só com a gente, né? Infelizmente eu descobri que não era só com a gente. A gente costuma viver no nosso mundinho, né? A nossa vida é aquela de estudar, de trabalhar, de correr, né? Que era a vida que todos nós vivíamos, e você também estava vivendo essa vida, mas com um fato como esse, que é difícil para uma família, para uma mãe, você também cresceu, né, Ana? Porque, de alguma forma, você viu o mundo de uma forma diferente, né? É o que você está me dizendo, né? Eu costumo dizer que eu era assim, é uma frase até que eu uso de um tempo para cá, que eu era uma Alice no País das Maravilhas, né? Eu tive, meus pais sempre foram muito presentes, meus irmãos, somos unidos até hoje, uma família muito estável, eu digo assim, tudo perfeitinho. Aí acabei me casando, tive a Ana Luísa, e para mim eu estava num mundo perfeito. E de repente a minha vida mudou e virou de cabeça para baixo. Então, hoje eu deparei com um mundo de muitas famílias, vivem isso também, né? Algumas, tanto quanto eu, não tinha conhecimento. A partida da Ana Luísa hoje fazem 6 anos. Nós estamos agora já, né? Mas a gente passou outubro, setembro geralmente eu faço um trabalho do Setembro Amarelo, mas nós estamos na 10ª edição do Setembro Amarelo, então é tudo muito novo ainda. Quando a partida da Ana Luísa, a gente estava falando de suicídio, tinha redes de televisão que é proibido falar sobre suicídio, né? Por que os meios de comunicação, eu queria uma opinião tua, por que eles têm receio, medo, ou, enfim, ainda é tabu falar de suicídio? Então, agora está abrindo mais, mas era proibido em algumas redes. Eu cheguei até a gravar uma entrevista para uma rede de televisão e a jornalista depois me ligou e falou, não vai ao ar porque nós falamos não só do abuso, não só da depressão, mas usamos falar sobre suicídio. E aqui está proibido falar de suicídio. Hoje não é mais, mas isso até 4 anos atrás era, né? Porque eu acho que a informação errada. Nós podemos falar sobre suicídio. Até a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente não deve falar como
as pessoas tiram a vida. Como que elas cometeram suicídio? Isso a gente não deve falar. Porém, falar sobre suicídio é saudável, sim, é levar informação, é prevenir que as pessoas tirem suas vidas, né? Olha, e um trabalho importante que a gente vê cada vez mais necessário, infelizmente, porque a gente percebe que a depressão é um dos fatores que pode levar a pessoa ao suicídio. E a gente não imagina como seja, né? O que você pode contar até para que pais, mães, familiares, amigos possam começar a observar nas pessoas que estão deprimidas até onde isso pode evoluir, quais são os aprendizados que você tem transmitido para as pessoas, Ana, e que você viveu na sua vida? Assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo várias campanhas surgindo e as pessoas falando mais do assunto. Isso é ótimo, né? Mas o que eu mais bato é que depressão é uma doença. E as pessoas ainda falam que é uma frescura, né? Porque a depressão, ela tira toda a energia da pessoa que sofre de depressão. Então ela quer ficar quietinha no quarto dela, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de trabalhar, e não é só a vontade, ela não consegue, ela não tem força, ela não tem energia para isso. Dizem que é a doença da alma, né? Exatamente, né? A gente fala que é um câncer da alma, né? São frases aqui que eu vou falar durante a entrevista, que você vai falar, nossa, é repetitivo, porque eu penso assim, nossa, mas eu fui a primeira a falar sobre isso. Mas a primeira, assim, falar essa frase, mas não, é porque são frases que realmente traduzem o espírito da pessoa que tem depressão. Então, falar que a depressão é um câncer da alma. E a gente vê que são mitos, culturalmente nós não estávamos e não estamos ainda preparados para o que é a depressão e para lidar com o depressivo. Existe uma outra metáfora também, que às vezes é um jeito de tentar traduzir o que seja a depressão, né? Que é a meia-noite ao meio-dia, né? Quer dizer, é a escuridão de uma meia-noite, mas a luz do dia, né? São formas de tentar explicar. Traduzir, como você ia falar, explicar, traduzir. Então, assim, quando a gente começa a falar desses assuntos, a pessoa que sofre de depressão, ela se sente confortável de começar a se abrir também, né? Então, eu costumo falar assim que o silêncio, ele mata. Porque através dessa depressão, o que pode ser que está causando essa depressão? São muitos fatores. Muitos, desde físico, né? A pessoa pode estar com um fator hormonal desequilibrado que causa um estado depressivo. Ela pode estar tomando um medicamento que causa estado depressivo. Ela pode estar com câncer, que pode estar causando a depressão nela. Ela pode estar com vários fatores aí de físicos que pode estar causando a depressão. Mas pode ser um trauma. Pode ser uma situação que ela passou, que nem no caso da minha filha, que ela sofria de transtorno pós-traumático e a gente não sabia, né? Você foi descobrindo tudo isso aos poucos. E as pessoas têm muito preconceito do médico que cuida da mente, que é um psiquiatra, né, ou psicólogo. A gente muitas vezes juntos, né, o psiquiatra e o psicólogo. Exato, né? No caso da Ana Luísa, eram os dois juntos. Então, assim, a gente não tem preconceito de sentir uma dor no peito e falar, ai, deve ser do coração, deixa eu procurar um cardiologista, né? Ai, estou com dor não sei aonde, vou procurar um médico. Mas se você achar que você está com algum problema mental, você não vai no psiquiatra, porque as pessoas ainda têm essa cultura de que psiquiatra é para louco. A pessoa perturbada. E não é isso, né? A gente tem que ter uma saúde mental também. Se você não está bem, se você está no estado de tristeza profundo, se alguma coisa está te incomodando, né? Não está fazendo você raciocinar, você tem que ter saúde para isso. É saúde mental. Olha, e são muitas descobertas, graças a Deus e à ciência e aos profissionais, né, que nos últimos anos, ou talvez nas últimas décadas, têm ajudado muitas pessoas, né? Eu converso com a Ana Rosa Augusto, que está contando
a sua experiência com muita coragem, eu diria com muito carinho para as pessoas, porque você se abrir assim, né, Ana? Contar, falar sobre, é preciso muita fortaleza. Isso a Ana Rosa Augusto tem. E a gente no segundo bloco fala mais um pouco sobre depressão, sobre bullying, sobre jovens, sobre a vida. Daqui a pouco aqui no Cidade Viva Talk Show. Já pensou em navegar com giga velocidade? Deixe suas ideias decolarem do papel. Crie, desenvolva, se jogue em infinitas possibilidades. Seja para trabalhar, estudar ou relaxar, temos o plano ideal para a sua necessidade. Conecte-se com um novo mundo a partir de um toque. Aproveite a oportunidade e prepare-se para ir mais longe. Vem ser Giga, na 76 Telecom. Design, tecnologia e funcionalidade. Essas foram as premissas dos arquitetos Ilse e Wilson para esse projeto de um casal com um filho. O Wilson e a Ilse fazem parte do escritório WH Arquitetos. Nesse projeto, a SCA de Mogi das Cruzes teve a honra de participar, entregando um mobiliário exclusivo e de extrema qualidade, à altura desse projeto. Na sala, o painel em acabamento mandorla aquece o ambiente e traz a modernidade do ripado com a porta invisível. Já nas prateleiras em laca branca e o painel em laca preta com espelho trazem sofisticação para o ambiente. No closet, a bancada em laminado bianco, com vidro branco e visor transparente, e o armário no acabamento nude proporcionam a sensação de aconchego. Na suíte do casal, o armário dividido ao meio com espelho e prateleiras brancas com a iluminação ampliam o ambiente. Na cozinha, o acabamento argento com o amadeirado mandorla, mescla de puxadores linear e de toque, dão uma linguagem mais limpa para o ambiente. No banheiro, o armário superior, com porta deslizante em espelho, amplia o ambiente e fornece funcionalidade junto ao gavetão em laca branca. Mais uma parceria de sucesso entre o WH Arquitetura e Interiores e a SCA de Mogi das Cruzes. SCA, ambientes que inspiram emoções. Mantenha o seu veículo revisado. As concessionárias Toyota Tsusho possuem equipamentos adequados de última geração para cuidar muito bem do seu Toyota. Os consultores de serviços e os técnicos são altamente capacitados e treinados pela Toyota do Brasil. E aqui, além das manutenções periódicas, você também pode fazer a troca de óleo, de filtro, estética automotiva, funilaria e pintura. A oficina possui certificação One Toyota, que garante a qualidade dos processos e também se preocupa com o meio ambiente. A certificação 14001 assegura a destinação correta dos resíduos gerados dentro da oficina. Cuide bem do que é seu e venha conhecer o pós-venda da Toyota Tsusho. E hoje eu converso com a Ana Rosa Augusto Rodrigues. Rodrigues veio do maridão. Veio do marido. Quer mandar beijo, abraço, aperto de mão? Você aproveite esse momento aqui no talk show. Né? Fazer uma declaração de amor. Mas já são aí 37 anos juntos já. 37 anos. 37 Legal, né, anos Ana? entre namoro e casamento, 37 anos.
Olha aí, o tempo passa muito rápido. E a Ana Rosa, que hoje em dia, trabalha em Ferraz de Vasconcelos, na Secretaria de Cultura. Exato, estou funcionária pública lá em Ferraz de Vasconcelos, na Secretaria de Cultura e Turismo. Consegue ainda de alguma forma produzir os eventos? Ou, a gente está aí quase 2 anos meio que parado, eventos, né? Mas eu consigo, né? Consigo conciliar. Eu estava na Prefeitura de Suzano nos últimos 4 anos e consegui conciliar, sim, vamos ver. Agora a Lamara também foi para Portugal, a minha sócia, né, nesse período de pandemia. Está morando em Portugal. Está e não pretende voltar, não. Olha aí. Pois aí vamos ver se eu consigo conciliar. Muito bem. Em primeiro lugar é a minha empresa, né? Então, se eu conseguir, ótimo. Se não conseguir... A Ana que veio aqui para contar um pouco da sua experiência de vida com um caso em família. Sua filha, né, Ana, passou por uma experiência traumática e com a depressão ela chegou ao fim da vida, né? Em que momento você percebeu essas diferenças, esse sofrimento, né, da sua filha? Eu queria que você relatasse um pouquinho, e principalmente, não para precisar, você revive isso, né, Ana, mas eu queria que as pessoas pudessem entender o que é isso e alertar as famílias. Como que foi que a gente começou a perceber? Na verdade, já estava físico, porque a Ana Luísa ela estava no último ano da faculdade dela e ela desmaiava, ela falava que estava com dor no peito, que ela tinha falta de ar, e a gente viu o sofrimento dela físico. Então, a princípio, eu comecei a levá-la em médicos, levei no cardiologista. Vai primeiro pelo físico, né? Fez todos os exames, deu negativo. Ela foi no neuro, também fez vários exames, deu negativo. Levei ela no endócrino, podendo ser alguma coisa da tireoide, não sei, também deu tudo negativo. Quando a gente zerou tudo, só que eu falo isso, zerou tudo, isso daí já passou quase 1 ano. Aí foi quando a gente falou assim, deve ser psicológico, porque ela estava no último ano, fazendo o TCC dela, a pressão, né, daquele último ano de faculdade, falei, deve estar sendo isso. Filha única, às vezes está mais acostumada, um pouco mais de mordomia, né? Então eu falei assim, é muita pressão, e ela era muito perfeccionista. Então foi quando eu levei ela num psiquiatra amigo nosso, e ele conversando com ela nessa primeira conversa, ele achou que era isso também, pelo que ele conversou com ela. Ele falou, vou passar um ansiolítico só para ela dormir melhor, para ela começar a se sentir mais relaxada, e vamos acompanhando. A princípio, para a gente estava dando uma melhora, a gente estava achando que estava controlado, mas ela se formou na faculdade e os sintomas dela começaram a piorar. E a gente não conseguia... Depois da faculdade? Depois da faculdade. Daí a gente já pensa assim, então é a pressão de mercado de trabalho, né? E não era. E daí ela mudou de psiquiatra, ela acabou tendo um acompanhamento de um psicólogo, porque ela pediu, ela falou que queria conversar, sentar, se abrir com alguém. Só que até ela achar a psicóloga que ela gostava, nós estamos falando aí de mais 1 ano e meio. Então já são 2 anos e meio e ela, nesses desmaios, passando mal, nós descobrimos que ela se cortava, mas não era se cortar na tentativa de se suicidar. Eram cortes que são para quem pratica automutilação. As pessoas que praticam isso, na verdade, dela era até na perna. É para sentir a dor do corte e eles falavam que daí alivia aquela dor que você está sentindo na alma, porque a dor física é maior. Como se estivesse momentaneamente mais né, para fora, né? E os cortes dela eram bem profundos mesmo. Isso te assustava, né? Me assustava, porque eram cortes grandes e profundos mesmo. Teria que levar ponto para você ter uma noção. E no momento desse... Você tentava conversar? Não, ela conversava, só que ela falava que ela estava sofrendo, que ela tinha essa dor, que ela tinha esse desespero. Daí você vê que a qualidade de vida dela não era boa, ela não saía como os jovens da idade dela. Ela nunca me deu trabalho assim, em termos de estudo. Sempre estudou sozinha, ia bem, era uma aluna que ia bem nos estudos. Mas, tirando isso,
eu não achava que ela tinha a vida que ela poderia ter, né? Eu falava assim, vai fazer uma extensão fora, ela não queria, mas ela estava com um namorado nesse período. E foi um namorado que ficou com ela até ela partir. Foram 4 anos de namoro, né? Que a gente está falando aí que a Ana Luísa começou com sintomas e a gente lutando ao lado dela. Foram 4 anos, com a gente foi um pouco mais, foi uns 6 anos aí de luta ao lado dela. O namorado também ajudava vocês? Ajudou muito. Naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas ele me mandava mensagem pelo Messenger do Facebook, porque a Ana Luísa, às vezes, ela acordava, eu achava que ela estava bem, porque o depressivo ele não quer causar tristeza para a família, para quem ele ama, então ele disfarça a tristeza dele. É o que a gente vê hoje em dia, quando a gente descobre que jornalistas, artistas, até humoristas, tiraram a vida ou sofrem de depressão. E você fala, nossa, mas a pessoa é tão bem sucedida, né? Outros profissionais também são bem sucedidos, ele é tão engraçado, tão bacana, faz a gente rir. Do e ele Whindersson mesmo o mesmo o Jim Carrey, né? Exatamente, de depressão, né? Então, profunda. assim, e pessoas que sofrem, mas eles tentam disfarçar, porque ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa triste, né? Aquela pessoa assim pesada, porque o depressivo ele é pesado. Então, quando ele está pesado, que todo mundo percebe, é porque ele já está assim, num estado muito grave. Porque ele disfarça. Tem muita gente ao nosso redor que sofre de depressão, mas que a família não sabe, não percebe, como a Ana Luísa, né? O da Ana Luísa foi causada essa depressão por causa de um trauma que ela passou aos 10 anos de idade. Ela havia sido abusada sexualmente no colégio, né? Um colégio particular de Mogi, e a gente não sabia, num período de 6 meses. E a gente só foi saber disso um pouco antes dela tirar a vida, que foi quando ela conseguiu se abrir pro psicólogo. Com a psicóloga. Essa psicóloga, ela já estava com essa psicóloga já fazia 1 ano e meio, então ela foi pegando a segurança. Eu imaginava que tinha uma causa. No caso da Ana Luísa, eu sabia que era alguma coisa psicológica e que como também já tinha zerado tudo que fosse físico, mas eu falava, deve ter acontecido alguma coisa, mas nem de longe eu imaginava que era isso. Eu imaginava que era alguma coisa ali, já dessa idade dela, de faculdade mesmo, né? Exatamente, mas daí você começa a ver como a mente humana ela é muito misteriosa. Ela conseguiu apagar isso da mente, Leandro Sérgio, durante um período. Então, quando eu faço uma retrospectiva da vida da Ana Luísa, ela, dos 10 para os 11 anos dela de idade, ela mudou a forma de se vestir. Ela começou a se vestir mais masculinizada, roupa muito larga, eram umas roupas tipo que as meninas hoje de skate usam, mas que naquela época não se usava esse tipo de roupa. E eu respeitava, porque eu achava assim que ela estava na pré-adolescência, eu achava que ela estava querendo achar um jeito, né, o estilo dela. Né? Então, eu imaginava que era isso na minha cabeça de mãe. E não era, ela estava escondendo o corpo dela. Mas também, na minha cabeça, na época, você conheceu a Ana Luísa já moça. Ela era uma menina, né, tinha 1,5 m, super magrinha, mignon. Então, imagina ela com 10 anos, ela tinha assim, ela sempre teve a estatura de idade menor. Ela tinha uma estatura de uns 7 anos de idade, né? Uma menina assim que não era uma menina grande, né? Que tem às vezes o corpo já com 10 anos. Não, ela não tinha. Aquele corpo de mulher já. Então, para mim, não é que ela estava querendo esconder o corpo dela, é que ela estava encontrando um estilo dela. Quando ela já estava com uns 15 para 16 anos, ela voltou a usar vestidos, mini saia, daí as roupinhas mais femininas e até mostrando um pouco mais do corpo dela. Então, na minha cabeça, era essa passagem de pré-adolescente para adolescente. E não era. Né? Mas, assim, falar, o comportamento dela mudou. Ela sempre foi uma menina de temperamento mais quieto, retraída. Ela tinha as amigas dela, mas não era uma menina expansiva, sabe? A minha casa está cheia de gente. Não, tinha as amigas pontuais que acompanharam a vida dela. Né? Então, eu não detectei esses sinais. E depois ela foi fazer faculdade de moda, ela tinha já para a época um estilo dela próprio, cabelo branco, né, piercing, que naquela época não era ainda muito comum, né, muita tatuagem,
Mas eu respeitava, achava assim, para ela combinava, achava bonito até. Ela sempre teve o estilo dela. E ela foi fazer faculdade de moda, Aqui então também tem tudo a ver. tem essa atitude, né, da moda. Tinha tudo a ver. Mas não era. Na verdade, ela tentava se camuflar, né, do jeito dela. Então, quando eu comecei a falar, quando a Ana Luísa faleceu, uns 15, 14 dias depois, eu fui no meu Face, que tinha uns 200 e poucos seguidores, que eram pessoas que me conheciam, assim como você, que me conhece, né, desde sempre. E daí eu me senti, porque ninguém entendeu por que ela tirou a vida dela. Então, as pessoas ficaram assim, porque quem via ela no dia a dia não notava que ela estava doente, porque depressão é uma doença. Não sabiam que ela tomava medicamento, né? Não sabiam o que a gente passava dentro de casa com ela, porque ela proibia, ela tinha vergonha de ter depressão. Então ela falava assim, que não queria que ninguém soubesse. Então quem que sabia? Meus irmãos, porque frequentavam a minha casa, minha mãe, nem meus sogros sabiam. E 2 casais de amigos nossos, porque a gente frequentava muito a casa e eles também, então eles chegaram a presenciar algumas vezes dela estar triste, chegaram a ver os cortes dela na perna, entendeu? Então não deu para esconder. Mas do resto a gente também escondia. Então eu não tinha qualidade de sono também, porque a gente mora em apartamento, eu com medo dela se cortar, e mesmo de tentativas que ela já tinha tido antes de suicídio, se eu escutasse um barulho no quarto dela, eu levantava. Eu já tenho sono leve, mas eu pulava da cama, então eu não dormia direito, né? Tudo com medo dela ir embora, né? Porque a gente faz qualquer coisa para não... Então eu fui na minha rede social e escrevi um texto, um final de tarde para noite. E no dia seguinte de manhã o meu genrinho me ligou e falou, tira esse texto. E nesse texto, não foi um texto nem pensado no que eu estava escrevendo, eu escrevi o que tinha se passado naquela época com a Ana Luísa. Que ela tinha ido, que a gente tinha levado elas nos médicos, que a gente descobriu que tinha sido um trauma que ela tinha passado e que infelizmente quando voltou tudo isso na mente dela, a gente não conseguiu... Não conseguimos salvá-la. Então, o que a gente detectou? Na verdade, quando ela começou a ter essas síndromes dela, vamos dizer, de pânico, é que ela estava com o namorado dela, sério. Foi quando ela começou a namorar. Ele quis ter maior intimidade com ela, daí ela lembrou o que ela tinha passado na infância, e isso ela entrou num parafuso. Né? Ao mesmo tempo que ela gostava do namorado, ela foi lembrar o que ela passou na infância, do abuso que ela teve. Né? Então, a cabeça dela... Ele sabia, ela acabou se abrindo, ele já sabia antes da gente, que tinha se passado, mas a gente não. Né? Então, para a gente, era tudo, era estudo, era a pressão do dia a dia, e não era nada daquilo, algum trauma que passou, mas a gente não imaginava o que era. Então, 6 meses antes é que ela se abriu com essa psicóloga e contou, e ela foi lembrando tudo. Era um menino de 16 anos, porque ela estava já na 5ª série, ela era adiantada nos estudos, e o menino já era mais velho, que frequentava aquela escola. Ela não falou o nome desse menino e não deu tempo da gente descobrir nada disso, porque esses 6 meses, daí foi quando ela teve uma piora. Os 10 últimos dias dela, ela estava até dormindo comigo toda noite, porque ela não conseguia dormir, ela tinha pesadelo, ela estava muito mal mesmo, né? E esse namorado dela do nosso lado, ajudando, sinalizando que tinha dia que ela acordava bem, que, né, eu achava que ela estava ótima, ele mandava mensagem, falava, ela está disfarçando para você, fica de olho que hoje ela não está bem. Cuidado com ela. O psiquiatra dela sempre deixou a gente muito no pé no chão, cuidado, que ela é um perigo iminente para ela mesma, presta atenção, mas ela é adulta. Você não, né? não podia... A gente presta atenção, mas eu também trabalhava. Quando eu saía, semanas que eu achava que ela não estava bem, eu sempre deixava ela com alguém. Então a gente inventava histórias para ela não achar que ela estava atrapalhando a gente, o andamento do nosso dia a dia também. Né? Carregava ela para cima e para baixo, né? Chegou a fazer um trabalho para você, para sua revista, né? Lembro. Logo que ela se formou. Então, assim, ela tinha para quem estava do lado de fora, achava que ela era uma menina normal, que ela tinha uma vida normal, mas ela carregava esse trauma, esse peso. E para a gente foi um choque, porque quando ela se abriu com a médica dela,
ela não tinha coragem de contar pra gente. É porque muitas vezes a gente acha que é muito, muito natural ou muito simples a conversa, mesmo entre pais, filhos, irmãos. Às vezes não é fácil. E para ela não era fácil de forma alguma falar com vocês. Ela não queria, acho. Com a gente ela nunca falou. Tanto que ela pediu para psicólogas nos chamar. Ela podia se abrir com você com N outros assuntos, ou outras coisas, outros temas, tal, mas esse era algo que era... Porque era um trauma dela. Né? E ela... Olha só, Ana, eu quero te agradecer demais pelo que você tem capacidade de articular contando, né, mesmo num caso tão difícil para uma mãe, ajudando outras pessoas. Eu acho que esse programa foi para vocês que de todas as idades, não é? Que podem estar com algum problema, né? E que, através do relato da Ana Rosa, podem ainda, quem sabe, encontrar uma saída, né? É uma entrevista para o otimismo, né? Para o realismo, mas para tentar melhorar a vida, melhorar a sua vida, né? Acho que é isso, né, Ana? Eu quero de forma muito simples, eu queria muito que você falasse e a gente cumpre uma função de passar essa mensagem que só você poderia ter relatado aqui pra gente. Eu acho que o otimismo depressão tem cura, né? Eu perdi a minha filha, nós não conseguimos resgatar a vida dela nesse período que a gente esteve do lado dela. Mas nós temos a paz de saber que a gente deu tudo da gente para ela ter conforto, para que ela pudesse ter estado conosco, né? E esse período que ela esteve conosco, ela sabe que ela teve o apoio dos pais. Então, mas a gente vê pais que não apoiam seus filhos, ou mesmo cônjuge, as pessoas que você ama, né? E o depressivo ele tem que tomar essa coragem de se abrir, né? De procurar uma ajuda médica, porque a depressão tem cura, sim. Né? E às vezes você está sofrendo uma coisa que às vezes é questão de dias para você estar curado. Às vezes vai ser o resto da vida, você vai ter que tomar um remédio, mas você vai ter qualidade de vida. É isso aí. A mensagem de otimismo, esse sorriso sempre querido da Ana, né, Ana? Que a gente quer em breve encontrar você e nos encontrar em belos eventos como já nos encontramos tantas vezes. Nós adoramos uma festa, né? Isso é muito bom. E a gente tem que celebrar a vida mesmo, né? Porque é o que a gente tem de melhor. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Sucesso, Ana Rosa. Ó, mais uma edição do Cidade Viva, brindando. Obrigado, Ana. Obrigado, é isso aí.